Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados. E aqui eu trago convidados que falam sobre áreas de dados para inspirarem e motivarem vocês que estão estudando, estão em transição ou já estão nessas áreas de dados e querem aprender muito mais. O convidado de hoje é o Heitor Sasaki. Ele é engenheiro de produção, trabalha na França e é produtor de conteúdo no LinkedIn, produzindo conteúdo diariamente sobre a área de dados. Heitor, seja bem-vindo ao Estatisticast e agora, com suas palavras, se apresenta aí para o pessoal, fale quem é você. Então, tá, obrigado, Fernando, pelo convite. Então, me chamo Heitor Sasaki, eu tenho 33 anos, tá? Não tenho 50 anos, como algumas pessoas pensaram no LinkedIn. É, eu trabalho mais ou menos na área de dados, eu acho que já faz, ou áreas que são meio que correlatas, né, com a área de dados, deve fazer uns 10 anos, eu acho. E atualmente eu trabalho como é em português, é Global Solution Leader, é o gerente global de aplicações, né, na Yokogawa. E eu trabalho também remoto para o Japão. Então, tem um setup meio de estranho. Eu trabalho na França, mas tenho um contrato remoto, né, para o Japão. E acho que é isso mesmo. E estou sempre produzindo conteúdo no LinkedIn todo dia estou lá, todo dia. E a gente já vai falar sobre isso, mas primeiro, conta um pouquinho sobre o seu background, como que você começou a sua carreira até você estar nesse momento que você está hoje, né? Trabalhando na Uhum. França e trabalhando para o Japão também, né? Então, comecei, quando eu fiz a minha graduação, eu comecei fazendo licenciatura em física. Então, eu queria ser professor de física, na verdade, é um assunto que eu sempre gostei muito, e até hoje eu vejo vídeo no YouTube, assim, bem aleatório, sabe, sobre quantum mechanics, tipo essas coisas bem aleatórias. Eu sempre gostei muito desse assunto, sempre quis ser professor também, só que, né, o meu pai, ele é engenheiro de produção, né? E o meu pai ele ficava falando no meu ouvido, né? Mas tu vai ser pobre, tu vai ser professor. E a gente sabe, né, que professor no Brasil sofre. Felizmente, essa é a realidade, né? Então, eu falei para o meu pai, olha, eu vou fazer os dois. Vou fazer física de manhã e engenharia de produção à noite. Então, eu consegui fazer isso por uns 2 anos, mais ou menos, mas eu estava exausto, né? Eu não conseguia mais. E a gente sabe que engenharia é difícil, mas tu pensa que engenharia é difícil, física é 40 vezes mais difícil que engenharia e eu não conseguia estudar como eu deveria, né? Então eu decidi deixar a física de lado, né? Então eu larguei a física e comecei a focar na engenharia de produção. E aliás eu penso que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu me vejo muito assim na engenharia, porque para mim, engenharia é nada mais que tentar melhorar as coisas. Não é só inventar coisas. Não precisa ser criativo e ficar inventando coisas do nada. Pode também melhorar, né? A gente sabe que engenharia de produção, ainda mais isso, que é coisa do Japão e Kaizen e tudo mais, tem esse conceito bem forte. Então, enfim, eu fui para engenharia de produção, consegui fazer um estágio em uma cervejaria, trabalhei lá como auxiliar, né, de engenharia. Durante esse período também eu consegui uma bolsa de estudo para ir para a Espanha, através do Santander. Então eu fui para Madrid, fiz lá 6 meses na faculdade de comércio. Foi bem legal, aliás, eu acho que eu nem estudei muito, na verdade. Foi mais assim uma experiência de vida mesmo, para aprender espanhol, né, para se virar sozinho, assim, na vida. E quando eu voltei para o Brasil, eu já estava meio que deslumbrado, né? Eu falei, pô, não quero mais trabalhar no Brasil, não é para mim. Eu quero morar fora. Depois que eu vi como é que era lá na Espanha, né? Tudo bacana, tudo segurança, não tem nem comparação, né? Então eu botei na minha cabeça que eu iria fazer de tudo, né? Para conseguir voltar para a Europa. Então
eu apliquei, eu, eu apliquei para para alguns mestrados, né, na França, e eu consegui um mestrado na França, na faculdade de business, de negócios, né? Fiz o meu master lá, que é o MBA também, e consegui desenrolar, consegui achar um estágio na Nissan Europa, que é em Paris. Depois eu consegui achar um trabalho como consultor. Depois fui para Mazda, e, enfim, né, eu saí da França, fui para a Alemanha e voltei aqui para a França. Então foi um caminho assim bem aleatório, onde eu pude trabalhar com muitas indústrias de carro, de cerveja, de consultoria, software, e agora estou na Yokogawa, que é equipamentos, né? Equipamentos industriais. A gente vê que se você conhece dados, né, você pode trabalhar em qualquer lugar. Pode trabalhar em qualquer lugar. Então, acho que é mais ou menos isso. Agora eu entendi por que que o pessoal que te segue acha que você tem 50 anos, porque olha a sua experiência, essa experiência toda aí trabalhando em vários países, não somente várias empresas, mas indústrias diferentes, realmente, né? É, faz com que você pareça ter mais idade, você tem um currículo bem cheio. Mas então vamos falar de como você é conhecido atualmente, né? Você produz conteúdo diário no LinkedIn sobre essas áreas de dados, sobre esse mundo. E por que que você começou a criar o conteúdo? Conta um pouquinho da história. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, a gente sabe, né? No 1º de janeiro, a gente sempre tem aquelas famosas, as metas do ano, né? E eu estava pensando comigo mesmo, aí eu pensei, pô, eu vou começar a escrever todo dia no LinkedIn por um ano, todo dia, porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu tinha, nesse período, eu estava lendo muito sobre esse movimento que tem agora, né? Solopreneurship, não sei como é que fala em português, que é É sempre empreendedorismo pessoal, né? é empreendedorismo individual, tipo isso, né? Eu estava lendo muito sobre isso, eu falei, pô, eu acho que eu vou tentar fazer isso. Mas você não produzia antes ou você produzia espaçadamente? Antes eu produzia quando eu queria achar um emprego. Então, sempre assim, E funcionou. quando funciona, sempre funciona. É por isso que eu digo que o pessoal, eles estão dormindo, assim, porque o LinkedIn é muito poderoso. Eu acho que 1% das pessoas do LinkedIn, que usam o LinkedIn estão usando como deveria. A gente fala muito, né, de networking é importante, networking isso, mas ninguém faz o networking. Então, se você dedica um pouquinho todo dia para falar com alguém, comentar ali, né, dar um comentário construtivo e tal, você vai ver que isso vai compound, né? Eu esqueço de falar em português, os juros compostos, sabe? Vai acumulando. Então, então, enfim, mas aí eu comecei, né? Decidi que eu ia criar conteúdo por um ano, e ia tentar focar inteiramente no processo, então eu não botei nenhuma meta assim, eu vou ter 50 mil seguidores, ou eu vou fazer 10 mil reais, ou, enfim, não, eu não falei isso, eu falei eu vou criar todo dia e eu vou tentar melhorar, né? Vou tentar melhorar como é que eu escrevo, o formato dos posts, eu vou testar se imagens funcionam ou não, eu vou testar, testar ter uma newsletter, vou testar fazer vídeos, e eu vou documentar tudo isso, todo esse processo, que eu sou analista de dados, né, no fundo, e vou compartilhar com as pessoas, né? Afinal, Porque produzir conteúdo todo dia não é fácil. O pessoal, quem lê, acha que é fácil, né? Mas é aquilo também depende da sua vontade na hora. Então, assim, pelo menos comigo, né? Às vezes é assim, não, tô com empolgação, aí você faz um monte de conteúdo. Eu, pelo menos, né? Às vezes eu numa leva, assim, eu crio alguns, aí eu fico um tempo sem. Aí eu vou, faço story, não sei o que, aí tem dia que você
ou é preguiça, ou outros trabalhos, né? No meu caso, meu hum, trabalho na universidade, ou meu bebê, eu tenho um bebê pequeno em casa. Então hum. você acaba. Eu acho que o difícil, além da produção em si, né? Quando a gente quer fazer uma coisa com qualidade, é a constância. E Não, eu concordo. você achou difícil? Aliás, você falhou algum dia? Não, Em quando? até hoje não falhei. Graças a Deus não fiquei doente, não fiquei nada, né? Então, até agora, estou firme e forte na meta de criar todo dia e eu concordo plenamente contigo que manter, fazer um ou dois, criar assim, vamos dizer, um mês, acho que todo mundo consegue, né? Mas fazer todo dia, realmente, isso que, acho que isso que diferencia. E se a gente for fazer um paralelo, eu acho que isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Você vai para academia, é a mesma coisa. Você vai fazer uma dieta, é a mesma coisa. Você vai estudar, é a mesma coisa. Então, eu espero que isso também seja um exemplo, pelo menos se for para uma pessoa do meu LinkedIn, que se tu fizer todo dia, vai acontecer alguma coisa. Você não põe uma meta assim maluca na sua cabeça, você só diz, vou fazer todo dia, vou analisar, vou melhorar, que aí, aí tu vê o que acontece, né? E aí, basicamente é isso que eu estou tentando fazer na parte de criação de conteúdo. Inclusive, eu vi uma frase esses dias, não sei quem é o autor, mas que eu achei sensacional, que é: cuidado com o que você faz todo dia. Uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, vamos supor, a pessoa que está fazendo dieta, né, como você mencionou, que todo dia come uma lata de leite condensado, tem que tomar cuidado. Ou a pessoa que está ali todo dia na constância, fazendo uma atividade física, né? Olha, aí, né, esse cuidado chama atenção. O que você faz todo dia é uma coisa, é o hábito que você está criando. E você criou aí a questão do conteúdo, né? Claro, eu acho que virou uma meta para você, virou talvez um hobby, não sei, né? É um trabalho, definitivamente. E eu tenho algumas perguntas sobre isso. A primeira, você já sabe o Hum, que que vai acontecer quando esse seu 1 ano de meta terminar? Você vai continuar? Você hum. vai tirar férias? Acabei? Ou Não ainda não sei. sabe? Na verdade, não pensei, não pensei nisso ainda, não pensei. Bem, ainda Mas, temos alguns meses aí até você decidir, né? Porque até 31 de dezembro o conteúdo está acontecendo. tá, pois é, assim, eu acho que criar conteúdo assim, quando você criou meio que um sistema, você anota tudo e tal, não é tão difícil, não é tão difícil fazer isso. Assim, ter as ideias, né? Não é tão difícil. Eu acho que o mais difícil é depois fazer isso ficar meio que envolvente. Porque não adianta, né? Não adianta eu escrever assim, eu acho que você deve saber bem, né? Você pode escrever, botar toda a teoria lá de um teste lá, assim, assim como ele é mesmo, talvez ninguém vai se interessar. Um Tem que monte de deixar, fórmula. pois é, tem que deixar de uma maneira assim envolvente, que as pessoas vai capturar a atenção das pessoas e elas vão ler tudo. Eu acho que isso que dá o cansaço, assim, porque assim a gente entrega valor para as pessoas, mas isso não é o suficiente. Tem que ser o valor, ele tem que estar tipo numa caixinha de presente assim. Aí a pessoa abre, aqui tá a teoria e tudo. Esse que é o estressante, eu diria para mim. E, e eu acho que é isso. Mas eu acho que eu vou continuar assim. Tem várias coisas boas acontecendo. Eu fui convidado aqui para o podcast, então bora ver, né, o que que vai acontecer daqui a um ano. É impressionante o quanto você acaba ganhando audiência, né? Exposição, se expondo o seu conhecimento, é sobre isso que você fala, né? Deixa eu te perguntar, qual foi o maior aprendizado que você teve nesse ano, fazendo conteúdo todo dia? Hum. Fazendo conteúdo todo dia esse ano, eu, eu acho que, assim, a gente escuta muito falar, né, do networking, e eu também escutava muito, né, que networking é poderoso e tal, mas eu nunca tinha feito também networking como deveria. Então,
eu acho que eu tentei aplicar, né, algumas coisas que a gente sempre lê nos livros. A gente sempre lê nos livros, né, por exemplo, como influenciar pessoas e, tal, e fazer amigos e tal, né, que você deve ser autêntico e se você vê alguma coisa ou leu alguma coisa de alguém que você achou legal, que você achou interessante, diga algo, fala algo para essa pessoa, porque isso vai gerar meio que uma onda assim de reciprocidade, se você vai criando uma comunidade ao torno de você. E eu tentei aplicar isso, eu estou tentando aplicar isso assim todo dia de forma autêntica mesmo. Quando eu vejo que alguém fez, criou alguma coisa assim que eu gosto, que eu acho interessante, eu tento ir lá e motivar ainda mais a pessoa. Não, vai, continua, continua criando mais conteúdo, continua contando a sua jornada para migrar de dados. E eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive, que se você realmente focar no networking, focar assim em ser um bom ser humano, vamos dizer assim, com as pessoas, assim, no longo prazo, isso vai voltar para você de alguma forma. Você só faz coisas, compartilha o que você aprendeu, compartilha o que você errou esse ano, quais foram os acertos, o que você está lendo, e uma hora vai dar bom. Uma hora alguém vai falar contigo e essa é uma pessoa que vai te falar, pô, você me ajudou. Isso já, assim, já dá um sentimento assim bem legal. Parece papo Mas de coach, né? Mas é isso mesmo. eu acho que é isso. Você é como se você estivesse fazendo algo para a humanidade, né? Tipo assim, poxa, eu aprendi isso, por que não? Inclusive, o que você falou sobre as pessoas comentarem, né? Darem força, ou até comentar. Eu até vou puxar esse gancho, né, e falar, gente, faz isso mesmo. Não só uma história que você leu, né? Ou uma aula que você teve, você deixar um comentário se você gostou, né, dizendo ali, dando seu feedback, mas até como uma forma de você apoiar quem está fazendo isso, né? Então, às vezes você assiste uma aula, aí, pô, a aula foi super demais, você entendeu de uma forma que você nunca entendeu antes, ou você lê um post que te deu uma ideia, aí você vai, arrasta. Gente, né, dá o seu feedback ali, deixa, porque a gente que cria conteúdo, isso nos motiva a querer continuar. E a gente está querendo aí que o Heitor continue no ano de 2024, faça isso no post dele também. Inclusive, as pessoas, elas não, talvez até uma crítica, né? Que as pessoas, elas não dão muito valor, assim, para quem faz gratuito e tal, né? E eu acho que tem que dar uma mudança de chave, assim, porque quem faz gratuito é ainda, não vou dizer melhor, né? Mas assim, põe a alma, assim, para fazer algo, né? É, assim, na esperança de ajudar alguém. Então, acho que tem até o exemplo que foi o seu convidado, né? Que foi o Theo. O Theo também, pô, ele faz streaming lá na Twitch sempre. E, enfim, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais, assim, quem ajuda, né? Isso, Assim. na verdade, eu nem culpo assim o ser humano. É claro, é Uhum, triste ver, né, quanta gente que tem uhum, conteúdo maravilhoso gratuito e as pessoas não dão muito valor, mas isso eu acho que isso é inerente mesmo do ser humano. Inclusive, tem pesquisas, né, de comportamentais, psicológicas e tal, sobre esse comportamento do ser humano. Quando a gente uhum. tem uma coisa de graça, por algum motivo a gente não dá valor. Mas. Enfim, para aqueles que dão, aqueles que gostam, tem aí muita coisa, né? Inclusive, tem como aprender muita coisa online, gratuitamente. E qual foi, o que que te mais surpreendeu desde que você começou a criar conteúdo? Mas me surpreendeu, hum, sobre a criação de conteúdo em si. Sobre essa exposição, Hum, né? eu acho que eu diria que rapidamente, se você começa a criar conteúdo e você tem uma certa propriedade no que você está falando, muito rapidamente você consegue virar, não referência na área, né? Mas você já ganha uma certa autoridade assim no seu nicho que às vezes assim eu nem imaginava.
Porque, para ser sincero, às vezes eu me sinto como um impostor lá falando sobre dados, porque tenho 33 anos ainda, eu já vivi algumas coisas, né? Mas eu não sei tudo. Eu não, por exemplo, eu não sou cientista de dados, eu não sei todos esses modelos de algoritmo e otimização. Eu não sei, eu falo do que eu vi, do que eu já, já vivenciei, né? E isso foi o que me surpreendeu, porque as pessoas, assim, rapidamente, elas querem a tua ajuda, assim, para Para tudo. coisa, para tudo, tipo isso, para elas te pedem assim, como que eu posso me dar, como que eu posso fazer essa entrevista aqui, tipo, eu só dou minha minha sugestão, né, do que eu já vivenciei, mas eu não sou nunca me propus a ser um expert em fazer entrevista ou fazer isso aquilo, mas as pessoas elas acabam que assim, assimilando, né? Só porque você teve a iniciativa de se expor. E é por isso que eu digo para as pessoas se exporem, para criarem conteúdo. E não importa se você está migrando de área e você pensa que você não sabe nada, vai ter alguém que está um passo atrás de você, que se você falar alguma coisa, você vai ajudar essa pessoa. Então, assim, qualquer pessoa pode começar. Qualquer pessoa. Você é iniciante, você é intermediário, qualquer pessoa pode ensinar alguma coisa para alguém que está um pouquinho atrás. Eu acho que esse deveria ser o mindset para quem, né, já quer criar conteúdo, principalmente no LinkedIn, e, assim, deixar seu branding mais forte, né, para ter mais oportunidades, para ter criar o networking, arranjar uma vaga e tal. Então, eu acho que tem muito potencial no LinkedIn. Com certeza, né? Você está deixando a sua marca ali, falando que você sabe. Ah, mas eu nem comecei ainda, eu nem tenho que ensinar. Para quem está começando, né? Tipo assim, decidi fazer a transição de carreira. Documenta a sua jornada, né? O que que você está aprendendo, o que que você está estudando, de repente, recomendar pessoas que você descobriu aí, que podem te Uhum. ajudar, né? Como é, produtor de conteúdo ou professores, tipo assim, pô, descobri esse curso muito legal, descobri essa pessoa, e vai documentando, e é aquilo. Eu acho que tem alguns pontos aí. O primeiro, a pessoa ela vê, né, alguém, digamos, grande na área, né, grande assim, com um número de seguidores, e a pessoa acha que a gente começou assim, né? Então, eu que tenho um certo público no Instagram, você acha que um dia eu acordei e resolvi abrir o meu Instagram, abrir os stories e tinham 50 mil pessoas lá? Não, não é assim, você começa do zero, realmente. E aí é devagar, por isso que a constância é importante, né? Cuidado com o que você faz todo dia, porque é, você tem que estar ali presente mesmo não vendo nenhum resultado. Igual academia. Você começa a fazer academia, você vai ficar com aquele bração logo em uma semana? Não, você fica ali meses sem ver resultado nenhum. E até que começa a vir, né? Exatamente, E exatamente. outro ponto que você falou, Heitor, que eu queria comentar, que acontece comigo também, é essa questão de, por você compartilhar conteúdos em alguma determinada área, você já começa a passar essa ideia de autoridade e o pessoal acha que você sabe tudo. Então, claro, eu não recomendo ninguém a enganar pessoas e empresas, mas se você quer produzir conteúdo para fins de conseguir um trabalho, saiba que você mostrando algumas coisas que você sabe, que você saiba, as pessoas já começam a achar que você sabe muito mais do que aquilo, né? Mas não me engane ninguém, mas já dá essa primeira impressão. E me perguntam, né, coisas que não são da minha área. Outro dia eu recebi uma pergunta na caixinha: como é que eu faço para estudar pós-doc em bioestatística? Eu assim, gente, tá, eu sei que eu ensino estatística na internet, mas eu não fiz pós-doc e eu não sou da bioestatística, eu não tenho a menor ideia. Mas só por eu falar sobre esse conteúdo, as pessoas acham que eu sei tudo. Então, não sei se é o viés da autoridade aí que rola, né? Mas rola. Eu acho que as pessoas, elas, assim, tem muitas pessoas que elas, às vezes, só precisam de alguém para validar uma opinião que ela já tem, né, na cabeça, e ela quer só que alguém fale, vai, e aí ela, pô, eu vou então, entendeu? Aí eu só digo, só vai, meu, só faz o teu curso, faz lá, documenta tudo. É, às vezes a pessoa só precisa disso, só de uma validação, porque ela não tem assim no círculo lá dela, enfim, elas querem alguém para ajudar. Então,
até nisso a gente pode ajudar também as pessoas. Exatamente, e isso foi um ótimo ponto que você falou, porque se falando da área de dados, é uma área relativamente nova, né? Eu costumo falar, se você pensar num médico, num advogado, há quantos séculos, né, ou milênios existem essas profissões? Agora, a área de dados é uma coisa muito recente comparando aí com a história da nossa sociedade, e geralmente as pessoas que entram nessas áreas, elas pegaram uma referência na internet, de repente um professor que mencionou, mas ela não tem ali muita referência ao vivo, né? Um pai, né? Você, por exemplo, foi fazer engenharia de produção inspirado no seu pai, e as pessoas não têm muito isso. Mas Uhum. também estamos em 2023, né? Com a internet superaquecida, e o que mais tem aí são pessoas que você pode encontrar, né? Grupos, o networking que você vem falando muito, né, Heitor? Criar comunidades. Então, busquem isso também. Tem que ter iniciativa também, né, gente? Exatamente, exatamente. Eu digo que, assim, para a pessoa migrar de área, né, vamos dizer assim, tem uma ponte, né, que tem que ser cruzada. Aí tem os pilares, né, da ponte. Aí tem que estudar lá o Python, SQL, etc. Tem que fazer o portfólio. Aí as pessoas focam muito nesses dois pilares aqui. E tem os outros dois, né, que é fazer o network e elas têm que saber vender as ideias dela, todas as experiências que ela fizeram no passado. Muita gente diminui as suas experiências porque não é na área de dados, e aí elas não conseguem se vender assim na hora de fazer entrevista, né? Na hora do vamos ver, elas meio que assim, deixam passar a oportunidade. E muita gente que eu falo é mais o aspecto psicológico, psicológico mesmo. Eu falo, não, pô, tu tens o que tu fizeste no passado, isso conta também aqui na área de dados. Tu só tem que, assim, contar uma história, né? Deixar mais bonito e botar no pacote lá que a gente falou de presente e entregar para o recrutador, para a empresa, para eles abrirem. Então, acho que as Mas, pessoas têm que focar nisso também. Heitor, você que mora fora há um tempo, deixa eu te perguntar uma coisa baseada nisso que você falou. Você acha que isso é do ser humano ou você acha que isso é um pouco da cultura do brasileiro também? Em Assim, relação a não querer se mostrar muito, não querer se vender ou não saber se vender? eu acho que eu acho que isso é do Brasil mesmo. Porque eu vejo aqui, pelo menos assim, no meu círculo, né? As pessoas, elas são muito diretas, elas têm uma certa confiança, assim, é um pouco diferente, né? É. Elas, não sei por quê, elas são confiantes que elas estudaram, o que quer que elas tivessem feito antes, elas vão conseguir usar. Então, elas já têm uma confiança, assim, que dá para sentir quando tu fala com as pessoas. E no Brasil, a gente sabe que tem o famoso, como é que chama? Síndrome de vira-lata, né? E isso se aplica quando a gente vai trabalhar fora, ou quando a gente vai só mudar de área. A gente também tem essa síndrome, que a gente nunca é bom o suficiente. Então, pelo menos para mim, eu acho que é do brasileiro mesmo. Eu É, perguntei isso porque, pela minha experiência nos Estados Unidos, eu vejo que tem essa diferença. É claro que nos Estados Unidos nem todo mundo é confiante, existe sim a síndrome do impostor, né, que você mencionou, que existe, eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas uhum, no geral, eu vejo que, não, né, por isso que eu perguntei como é que é na Europa, porque nos Estados Unidos as pessoas, elas são confiantes. É claro que existem aquelas pessoas que exageram e aumentam e até enganam, não estou falando delas, eu estou falando daquelas que realmente falam com propriedade aquilo que elas sabem, né? Então a pessoa ela fala natural, ela não tem vergonha, não é, ai, tá se mostrando. Eu acho que também o brasileiro tem muito esse negócio de julgar, sabe? Se você de uhum. repente aprendeu uma coisa legal e você fala sobre isso, em alguns casos, né, tem pessoas que estão no meio ali que é assim, ai, sabe? Ai, olha, se mostrando. Isso eu acho que acaba apagando um pouco, né, a sua motivação de querer falar sobre isso. E não é se mostrar, né? É realmente ter segurança e falar, não, eu estudei isso, eu aprendi, normal. Não, justamente, concordo plenamente. E muitas pessoas me perguntam, né? Pô, ninguém na tua empresa fala que tu está criando conteúdo, ninguém te critica, alguma coisa assim.
E até hoje, ninguém me falou absolutamente nada. E olha que eu estou todo dia. Ninguém me falou nada, né? Ninguém liga. A gente põe muito aquele spotlight, como chama? O foco, né? Assim, a gente foca muito na gente, a gente pensa que todo mundo está olhando a gente, mas na verdade todo mundo está olhando a si mesmo. Então, né, só vai, fala, te vende mesmo, que talvez em 5 minutos depois a pessoa nem vai mais lembrar de ti. Então, tem mais é que focar em ti mesmo. Agora, dado que você falou, eu tenho uma coisa para confessar. Quem me acompanha sabe que eu comecei focando realmente no Instagram e fazendo, né, stories, fazendo conteúdo. Tinha alguns vídeos no YouTube, e aliás, tem Uhum. vários vídeos no YouTube, e me sugeriram, né? Ah, coloca no LinkedIn também. Ah, professor, usa LinkedIn. Eu, ai, não, gente, que vergonha, porque na universidade, o pessoal do departamento, eles são meus amigos no LinkedIn, o pessoal vai ver. E Uhum. também quero deixar claro uma coisa, né? Não é porque eu trabalho numa universidade que eu não posso fazer conteúdo, coisas assim. Inclusive, eu não tenho. Aqui nos Estados Unidos não existe dedicação exclusiva, então eu posso trabalhar, ganhar dinheiro com outras coisas também. Então, não era esse o meu medo, porque eu estou fazendo uma coisa errada. Não, inclusive, eu estava compartilhando conteúdo gratuitamente. Mas eu ficava assim, ai, o pessoal do meu departamento vai ver, não sei. É o que você falou, o spotlight, eu botando o meu umbigo ali no centro das atenções. Por isso que eu falei, eu tenho isso para confessar. Até que eu falei assim, ai, gente, quer saber? Né? Vou fazer um post. Aí, tipo, postei e saí correndo. Ninguém nem falou nada, ninguém nunca comentou. Aí eu fiz outro, fiz outro. Eu acho que uma vez até curtiram uma pessoa do meu departamento. E até que, quando eu tive que fazer a avaliação anual, né, na universidade, anualmente, você tem que falar o que que você fez em relação à aula, pesquisa, não sei o quê. Também conta coisas que você faz. Tipo, fora da universidade, né? Serviços à comunidade. E, Uhum. não, olha quanto serviço à comunidade que eu faço aqui, estou divulgando conteúdo gratuitamente. Coloquei lá, eu falei, agora é oficial, vou colocar o meu YouTube, escrever lá na minha narrativa, né? Eu- Conteúdo tal no LinkedIn, no YouTube, não sei o quê. Coloquei, inclusive recebi lá até uma avaliação boa por causa disso, né? Assim, olha, acima da média, e o acima da média é o bom aqui, né? E eu fiquei, gente, não só ninguém criticou, ninguém julgou, ninguém falou nada, como eu fui até bem vista por causa disso. Porque não é nada, no final das contas, eu estou também levando o nome da universidade, né? E é isso que eles contam. Então, eu tenho que confessar, Heitor, que sou um ser humano normal, passei por isso também, olhei só para o meu umbigo, mas a verdade é que ninguém está aí. Né? Pois é. Até te falei no começo, né? Eu estava enrolando no YouTube justamente por causa disso. Eu fiquei pensando, pô, as pessoas elas vão ver que eu não sei falar direito, que eu não sei o que, eu não sei editar vídeo, eu não sei fazer isso. Depois de 6 meses de enrolação, eu fiz. Então, todo mundo, todo mundo tem isso, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem isso para depois fazer alguma coisa, né? Tem gente que nem se toca que tem essa síndrome e elas não fazem nada. Então, o primeiro passo é saber que existe, é depois você faz alguma coisa, né? É. E eu sei que você já falou bastante coisa, você já falou da ponte, das 4 coisas que as pessoas focam em duas, mas eu queria que você falasse, assim, o que que você falaria para pessoas que querem trabalhar com dados, né, de uma forma geral? Ah, estou começando, estou migrando, quero trabalhar com dados. Ah, assim, eu falo mais para pessoas que querem migrar, né, para ser analista de dados, porque foi o que eu fiz. Então, eu não tenho assim conhecimento profundo de engenharia de dados. Eu conheço um pouco porque eu trabalho com isso, né? E cientista de dados eu também conheço um pouco, mas também não fui. Então, para a área assim de análise de dados, o que eu diria para as pessoas primeiro é que elas têm que criar, elas têm que ter um plano. Não pode ser, pelo menos é assim que eu funciono. Mas eu acho que você tem que ter um plano, você tem que deixar bem estruturado, assim, para o que você vai fazer. E a primeira coisa que eu faria, né, para ser analista de dados, eu estudaria SQL, que é a principal ferramenta que você vai usar. Não pense que a principal é Python, porque não vai ser Python. Assim, se você for analista júnior, acho que são raros assim os casos que você vai ser analista júnior e você vai estar fazendo modelo de machine learning. Primeiro, nem é toda empresa que tem.
maturidade para fazer machine learning, e segundo, você é um analista júnior. Então, não, vai com calma. Então, aprenda SQL primeiro, aí depois você vai para uma ferramenta de BI, você pode escolher qualquer uma. Pode escolher Click, pode escolher Power BI, Tableau, não importa. Na minha visão, se você sabe uma, você sabe as outras. Assim, se precisar aprender assim rapidão para entrevista, você faz um intensivo lá e você aprende. Então, aprender isso, fazer o seu portfólio. Então, ter um portfólio que tenha, quando você faz limpeza de dados, onde você mostra o seu raciocínio, é, como você aborda um problema, como você documenta um problema e como você apresenta uma possível solução. Todas essas são coisas que analistas de dados vão fazer. E depois que você já tem isso, né, você já tem a parte técnica, assim, vamos dizer mais, assim, já tem uma fundação bem forte, aí você tem que focar em otimizar o seu LinkedIn, em comunicar com as pessoas, fazer o networking, melhorar o seu CV, e mandar mensagem para recrutadores, mandar quando você envia o seu CV, você manda mensagem também para o gestor, para o recrutador, tem que ser cara de pau mesmo, porque não custa nada. Então, o não você já tem, né, como a gente diz. Então, eu acho que essas coisas que eu faria, como eu te disse, muitas pessoas param no primeiro e no segundo, né? E elas pensam que isso é o suficiente. Mas aí, se você quer ir além mais rápido, né? Você tem que fazer o que as pessoas não fazem. Então, otimizar tudo e ser mais cara de pau, fazer o network. Assim como eu, gente, envia e sai correndo. Exatamente. Mas também não é para sair contatando pessoas não estando preparada. A base tem que estar bem feita. O que que é a base? Se falando aqui do LinkedIn, né? Preencha o LinkedIn. Põe uma foto, né? Põe uma foto, ponto. E põe uma foto profissional, né? Uma foto que você está ali representando, né? Assim, uma pessoa séria que você é. Não vai botar foto de night, né? Às vezes a gente tem que falar, o óbvio tem que ser dito. Então, arruma o seu LinkedIn bonitinho e preenche lá as informações, né? Suas experiências. Ah, não tenho experiência. Então, você vai mostrar o portfólio, o trabalho que você sabe fazer. Ah, não sei fazer trabalho. Bem, aí é a hora que você usa a internet, né? Vídeos gratuitos, que tem muito aqui, a gente citou o TEL, por exemplo. Aprende alguma coisa e vai reproduzir, vai replicar esse conhecimento. É assim, estudando sozinho. E assim você começa com os primeiros passos para o seu portfólio, né? Exatamente, exatamente. Então não é tão difícil, o caminho está aí. Aí você só tem que consistência e todo dia faz um pouquinho. É aquilo, né, Heitor? É igual a gente falou aqui, né, do exercício físico, da dieta. Todo mundo sabe o que que tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que se exercitar, tem que se mover, tem que se alimentar bem, né? Comer comidas, de verdades, não comer comidas processadas. Todo mundo sabe a teoria. Agora, a prática, o todo dia você pular aquele docinho, você ir na academia quando está morrendo de preguiça e está chovendo, é essa consistência aí que a gente está falando, né? Claro, quando você quer ser um profissional de destaque. É, exatamente. Eu até estava falando com um colega ontem sobre isso, que isso sobre migração aplica em tudo que você vai fazer. Vai abrir um negócio, é a mesma coisa. Dieta, a mesma coisa. Academia, a mesma coisa. Qualquer coisa vai ser isso. Assim, as coisas, elas não são tão complicadas, né, para fazer. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Então, é isso que é o difícil. O mistério da humanidade está aí, que não é nenhum mistério, é o fazer. E Exatamente. como que você enxerga, Heitor, o mercado de dados hoje? Você acha que ele ainda está muito fortalecido? Você acha que deu uma enfraquecida? A gente teve esse período aí de demissões em massa. Como que você acha que hoje está? Então, eu acho que o mercado ele deu uma enfraquecida, né? Claro, a gente vai falar um pouco de talvez economia, né? Por causa dos juros e tal. Então, as empresas têm menos dinheiro, né? Para investir. Foi por isso que elas fizeram o layoff, né? Pressão dos investidores e tal. Só que eu acho que ainda tem muita oportunidade na área de dados
para quem está começando ou para quem já está na área, porque eu acho que essa é uma área que ainda é um pouco, assim, o cargo de analista de dados, eu acho que ele ainda é um pouco subestimado. As pessoas pensam que é só fazer dashboard, fazer uns PowerPoints, mas tem toda uma um processo envolvido de comunicação com os stakeholders, de alinhar expectativas, de fazer perguntas, de tentar descobrir quais são as respostas que eles precisam. E, na verdade, fazer análise em si sei lá, 10% assim, do trabalho, os outros 90% é toda essa parte das soft skills que eu vejo que está faltando ainda assim no mercado. Não sei se é por causa assim, tem vários cursos, né, ensinando Power BI, Python, Machine Learning, e aí isso consegue inflar a demanda, né? Assim, a demanda, inflar o número de candidatos. Só que se você for qualificado, se você der um passo além e tentar assim desenvolver suas soft skills, desenvolver o seu network, eu acho que você não está no mesmo no nível. Então, a sua concorrência ela é muito menor. Então, o que eu digo, né, assim, para as pessoas, quando você vai aplicar a vaga lá e você vê 400 pessoas aplicaram, né? Dessas 400 aí, 300 nem otimizaram o currículo, não botaram um CV assim bacana, não botaram os resultados do que eles fizeram no currículo. Então, esses 300 aí você já está em Passat. Dos outros 100, assim, 50 não sabem como desenvolver assim, um raciocínio na área de negócios, como explicar bem. Então, esses 50 aí, se você já sabe, também já Passat. Aí você vai competir só com alguns, na verdade. Então, eu acho que esse que deveria ser o mindset assim, das pessoas, não olhar assim, o número bruto, né? E procurar se qualificar, porque sempre vai ter vagas para quem vai um pouco mais além. Nem precisa ser muito, um pouquinho mais, você já se diferencia. Então, pelo menos é isso que eu penso, né? Eu concordo. Heitor, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa aqui, o final do podcast, e eu queria que você trouxesse sugestões para o pessoal. Uma sugestão de um livro que você recomenda, que você gosta muito, de repente um que mudou a sua vida ou o seu jeito de pensar, e também uma pessoa ou um canal que é inspiração para você e trazendo você também faz com que seja inspiração para outras pessoas. Hum. Então, eu acho que uma pessoa que, nesses tempos, né, tá me inspirando, assim, que foi o Theo, porque, na verdade, o Theo, ele cria faz muito tempo já, né? E ele tá constantemente lá criando e fazendo conteúdos e tal. E eu acho que eu tenho até que fazer um meia-culpa. Eu sempre estava meio que acompanhando assim, mas não engajava muito, né? Ou então agora eu tenho que engajar mais com o Theo. E eu vejo que consistência foi muito difícil. Consistência é muito difícil. Então, eu recomendo para qualquer um, todas as pessoas que querem ir para a área de dados, que acompanhem o Theo, porque todo dia ele está lá e ele está fazendo live. Isso é mais difícil ainda do que escrever, ter tempo para pensar, né? Ele está fazendo live lá. Então, Inclusive, o motiva. Theo já esteve no Statisticast, então, se você quiser saber mais sobre ele, o que que ele tem para falar, só procurar aqui no canal uma entrevista com ele. Pois é, Realmente, ele é fenomenal. eu tiro meu chapéu para ele. Porque até mandei mensagem para ele, falei, Theo, tu faz ao vivo, cara. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não tem como. É outro nível para mim, né? Talvez um dia, mas eu acho que não tão cedo. E um livro que me mudou foi um livro, aquele livro Hábitos Atômicos, Uhum. que é justamente tudo isso que a gente falou aqui, né? De tentar criar tentar fazer tipo um sistema que você deixe todos os seus hábitos mais fáceis de se fazer.
Assim, né? Eu acho que eu recomendo esse livro e eu vou ler esse livro, eu acho que todo ano, pelo menos uma vez, porque sempre vai ter alguma coisa que eu vou pensar, alguma coisa que eu vou refletir, e eu recomendo para todo mundo que lê esse livro, que pelo menos para mim mudou, assim, eu mudei o meu comportamento. E eu acho que essa é a mais, assim, forma mais poderosa de mudança, né? Se um livro mudou o seu comportamento, quer dizer que o livro é bom mesmo, né? Então, esse é É o um livro que eu investimento recomendo. tão baixo, né? Um É, livro, exatamente, o exatamente. poder que o livro tem de transformar, né, o seu comportamento, no caso que você falou, transformar alguma coisa em você pelo, né, pelo valor que você paga é muito baixo. Mas eu acho que essa sua escolha, sua recomendação de livro foi excelente. Eu acho que amarrou muito bem o que a gente falou hoje, né? A gente está falando do hábito de criar todo dia o conteúdo ser consistente, e esse livro amarrou muito bem. Heitor, Uhum. agora é a hora do famoso jabá. Deixa aí o convite para o pessoal seguir o seu trabalho, fale sobre o seu LinkedIn, fale de outros cursos, serviço, qualquer coisa que você ofereça aí, o pessoal pode Uhum. te acompanhar. Tá bom, então, pois é, eu tenho o meu LinkedIn, né, que eu tô todo dia, estou escrevendo sobre a área de dados, sobre carreira, como você pode, assim, desenvolver o seu raciocínio nas entrevistas. Então, eu procuro sempre criar algo que vai te ajudar, não é falando mal de home office, de vez em quando, mas eu procuro fazer sempre algo útil, que você vai usar pelo menos uma vez na vida, e eu espero que isso te ajude, né? Além disso, eu comecei, acho que 3 semanas atrás, eu comecei o meu programa de mentoria, né? Então, eu estou começando e eu procuro, meu objetivo é ajudar pessoas que querem migrar de área para a área de dados. Então, basicamente, todas essas coisas que a gente discutiu sobre portfólio, sobre como fazer o networking, como criar conteúdo para você se destacar no LinkedIn, tudo isso faz parte também do meu programa lá de mentorias. E eu também comecei o meu YouTube, eu tenho um vídeo lá atualmente, e eu vou procurar também manter esse hábito de criar pelo menos um vídeo por mês, assim. Vamos ver, né? Vou tentar também manter esse hábito para o YouTube. Já tem um outro vídeo aqui que vai para o YouTube também. Ou ele está no YouTube agora, nesse momento. Uhum, uhum, Então, é isso. Para quem quer acompanhar, quem não conhecia o Heitor, quer acompanhá-lo, o link para a rede social vai estar linkado aqui embaixo do vídeo. Então, é só você clicar e segui-lo por lá e aprender muito mais com ele. Heitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Statisticast. Eu adorei bater esse papo com você, né? Eu gosto de falar sobre isso, criação de conteúdo. Acho que porque eu me identifico também uhum. e eu sou uma apoiadora aí, que eu acho que as pessoas têm que fazer sim isso, né? Ah, todo mundo já faz. Não. É um percentual muito pequeno, como você falou. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, então. Tchauzinho. Tchau, tchau.